Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu, Rodrigo Becker, meu amigo de fé, irmão camarada, Marco Leite. Obrigado. Sempre com o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos e os resultados já chegaram a quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, o HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade da história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site e nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Recebendo hoje aqui nosso amigo Marcos Vinícius Quinho, diretor do Hospital Nossa Senhora das Graças. Obrigado por ter aceito o convite, conversar um pouquinho com a gente sobre saúde. Sempre um assunto instigante, né? Sempre tem muita coisa para falar. Obrigado por ter vindo, Quinho. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Queria começar te perguntando assim, para dar um panorama de como é que está o Gracinha hoje, né? O hospital é o hospital mais antigo da cidade, o primeiro instituição desse porte que foi construído. É um hospital que era comunitário, vamos dizer assim, né? Foi construído, não era público, mas que vem sob gestão pública já desde 2020, eu acho, 2020, né? Dá um panorama para nós como é que está andando o hospital ali, para a gente começar o papo. Perfeito. E só reforçar o agradecimento e a saudade que eu tenho dos cafés. Tomar café junto. Tomar um café de manhã ali. Vamos, essa rotina. Vamos tomar isso aí. Vamos. É que o hospital exige bastante, né? Exige bastante. Mas o Graça hoje são 2 hospitais em um, né, Marco? O Hospital de Pronto-Socorro está dentro do Graças, aguardando a recuperação do HPS. Temos aí a missão de atender aí quase 40% da população do estado. E eu sei que às vezes são números e índices que se batem muito, mas eles são importantes ser reforçados para entender, né, as limitações, perceber a responsabilidade e os objetivos que a gente pode traçar em cima dessa realidade. A nossa primeira preocupação, uma das maiores preocupações, eu vou dizer, da atual gestão, é de recuperar a imagem do Graças. Tu convivendo lá, e eu fico bastante à vontade para colocar isso para ti, Marco, e para ti, Rodrigo, tu muda completamente o teu entendimento em relação à saúde pública, em relação principalmente à imagem que o Graça deixa transparecer. Nós temos profissionais, só para vocês terem ideia, temos médicos lá de 25, 30, 35 anos de carreira só de Hospital Nossa Senhora das Graças. E médicos são referências no estado. E assim acompanha todo o corpo clínico e assistencial, enfermagem, técnico de enfermagem, enfim. Eu tenho muito orgulho de estar participando dessa fase da história do Graça, apesar das suas dificuldades. Mas estando dentro do Graça, aí tu percebe como o atendimento é sim qualificado. Dificuldades, limitações, muitas vezes não podemos fazer tudo que gostaríamos, isso é natural, e às vezes até em outras empresas, e às vezes eu tenho plano de saúde, já utilizei, por exemplo, um Moinhos, um Mãe de Deus, e teve as suas dificuldades. No pronto atendimento da Unimed, que às vezes tu espera 8 horas para ser atendido, é um número, não é um fictício, é uma referência que eu coloco para vocês. E no Graça, por ter essa cultura que tu falou inicialmente, tanto é que muitas vezes as pessoas se referem ao Graça, Marco, como o Gracinha. Ele significa mais do que um hospital para o canoense. Sim. Só que hoje, como eu falei, é referência para 40% do estado. Então, se espera muito do Graça. E com esse aumento de procura, com a dificuldade que nós tivemos com a enchente, com o pronto-socorro não poder mais atender, nós temos uma condição que ela é uma equação simples e ao mesmo tempo dolorosa de registrar. É a mesma coisa se tu tiver um hotel com 300 quartos, com 300 leitos, e tu ter 600 pessoas procurando. Apesar de hoje nós respondermos exatamente o que preconiza a escala de Manchester, o protocolo de Manchester, que é atender o vermelho e o laranja, que são as vocações do hospital, emergências e urgências, é muito maior a procura, mesmo dentro dessas duas situações, do que a capacidade do hospital em receber. Eu tinha um dado uma vez, cidade de Gravataí, mas se aplica nos hospitais no modo geral.
que lá no Dom João Becker, lá tinha 89%, quase 90%, quase 9 em cada 10 que entravam eram azul e verde, a classificação de risco. Perfeito. Então, quer dizer, o hospital, ele estava atendendo as pessoas, só que demorava muito tempo. Quer dizer, o cara que estava na fichinha verde ficava horas e reclamava, mas não tem médico. Não tem, só que o cara está atendendo aquela coisa mais urgente, com a situação mais grave, que é de fato que o hospital está atendendo. Aqui eu imagino que seja coisa parecida, assim, né? Não sei se nesses números, mas é muito mais procura sempre pelo paciente que de repente deveria estar no posto, né? Pois não, Marco. Minha relação com o Gracinha começa com o desengano da minha irmã, muitos anos atrás, eu vou falar, Marione. coisa de quase 40 anos atrás, a minha irmã foi salva pelo Gracinha. Ela chegou desenganada no hospital, lá ficou quase um mês, ninguém sabia o que ela tinha, né? E ficou, claro, no setor de convênios, lá com todo o conforto que tinha naquela época. O Gracinha tinha uma estrutura, na época, bem moderna, né? Enfim, o médico falecido, aí o Palombini, descobriu que ela tinha em São Paulo e acabaram salvando a vida dela, que ela teve uma sobrevida já depois, ela já faleceu, né? Mais 30 anos de vida, apesar daquilo. Recentemente, durante a enchente, minha esposa teve dengue. E nós estávamos ilhados em Canoas. Então, não podia ter plano de seguro em qualquer lugar, que só tinha um lugar para ir, que era o Gracinha, que era a parte alta da cidade. Perfeito. E a Cíntia caiu ali com 10%, 10 mil plaquetas só. Mas ela estava morrendo, né? Ela acabou indo para a Sala Vermelha. Eu vi aquele hospital superlotado, imagina, em plena enchente. Nossa. E com o hospital colapsado lá embaixo, né? Então, foi pavoroso de ver aqui. Ainda mais com esse diagnóstico. Mas ela saiu de lá viva e tranquila, tá aí produzindo, graças a Deus. E agora, recentemente, fui visitar um amigo lá. Tu não estava lá, mas eu estive lá e vi outro hospital. Apesar de tudo que se fala e realmente a emergência estava com uma lotação razoável, não estava superlotada. Mas eu caminhei pelos corredores do hospital e não vi aquele contingente de gente que ficava antes nas macas dos corredores. Eu vejo uma melhora nisso, tá? E tem uma coisa que muita gente critica, o Quinho foi parar no hospital, o Quinho foi isso, mas ninguém acha, todo mundo acha que tu caiu de paraquedas lá. As pessoas esquecem que tu foi vereador e que foi presidente da Comissão de Saúde durante muito tempo na Câmara de Vereadores antes de ser indicado. Então, tu entende do que tu está falando dentro do Graça. E tu pegou um hospital extremamente em crise. Por incrível que pareça, o hospital nasceu no mesmo ano que eu, né? Nós temos vamos fazer 64 anos. Ele faz em 29 de junho e eu faço dia 16. Perfeita leitura. E eu cheguei em 78 aqui e o hospital já vivia uma crise. Então, o Gracinha vive em crise, mas é o querido da população. Todo mundo que eu conheço acaba indo para o Gracinha mais cedo ou mais tarde, quando tem um problema de saúde. Vocês estão convivendo agora, nesses últimos tempos, na tua presidência, inclusive, aconteceu isso, um pouquinho antes, talvez. A questão filantrópica. Como é que está isso hoje? O que vocês têm feito para recuperar, né, o selo filantrópico do Gracinha, que é o que dá recursos e essas coisas, né? Porque, no final das contas, vocês estão prestando saúde para 40% dos municípios do estado, que batem as portas ali, porque é uma emergência, tu tem que atender, né? Sem dúvida. E como é que se faz isso sem dinheiro e sem recursos? Perfeito, ótima oportunidade. Só concluindo ali a resposta para o Rodrigo, essa relação aí, só para concluir, ela se dificulta exatamente pela razão que a gente tem em geração de receita. 90% SUS, 10% convênios particulares e pequenas áreas de locação dentro do hospital. Uhum. Essa razão, em qualquer literatura que tu buscar de gestão hospitalar, ela não se sustenta, é impossível. Tabela do Sistema Único de Saúde não é reajustada desde 2001, a oncologia remunera um pouco melhor, mas hoje nós temos aquela mesma máxima de uma consulta médica em que o médico tem que te dizer o que vai tomar, nem sempre tu pode assegurar para o médico que não tem alergia a este ou aquele remédio, vai te determinar uma conduta por R$ 9,90. Então é bastante difícil. Então, claro, nós temos a parceria com a prefeitura, que complementa através do plano operativo algumas ações internas, mas isso demonstra assim o cenário difícil que nós temos e um dos objetivos da gestão, Marco, é exatamente a alteração dessa razão,
de 90 para 10, nós precisamos chegar no mínimo aí em 70 a 30. Que aí tu já consegue ter uma sustentabilidade dentro do processo mais adequado. Sim, um respiro do caixa, né? Porque o dinheiro do convênio acaba entrando com mais E regularidade. pegando o gancho da pergunta do Marco, sem perder o SEBAS, que nos garante a filantropia, que se nós fôssemos pagar, só para vocês terem uma ideia, mensal, se nós não tivéssemos a filantropia, seria em torno de 3 milhões em tributos todo mês. Hoje o nosso déficit mensal chega a 2,5 milhões, 3 milhões. A gente tem que ser muito criativo. Tu imagina com mais uma sobrecarga dobraria essa diferença de necessidade de captação. Mas ele está ativo. Isso é uma pergunta excelente, porque oportuniza a colocar essa situação. O SEBAS hoje está ativo. Ele está em processo de revalidação. Essa é a nossa grande preocupação e a nossa grande atitude. Nós temos lá um profissional em Brasília trabalhando nesse sentido, otimizando as etapas necessárias para o cumprimento, e a gente é bastante positivo em mantê-lo. Na gestão anterior, não a gestão dentro da administração Ayrton Souza, mas nas outras, como se tinha 2 CNPJs, a ABC, um na área da saúde e um para a área da educação, porque utilizavam o hospital como uma escola de saúde para uma série de processos, o SEBAS foi enviado tanto para o Ministério da Saúde quanto para o Ministério da Educação. E hoje o nosso trabalho é unificar essas duas situações, ter um único modelo e renovar ele por um igual período de 10, 15, 20 anos. Mas ele está válido e é por isso mesmo que a gente não tem essa despesa com tributos. Dando continuidade, a grande questão do Graças, e foi um dos primeiros passos, eu estou no Graças desde janeiro de 2025, como diretor de Relações Institucionais, responsável por captação, responsável pela implementação do modelo da ouvidoria, modelo Ministério da Saúde SUS, e há 90 dias, desde o dia 5 de março, 5 de março do corrente ano, como diretor-geral. A minha primeira grande preocupação foi dizer assim, as pessoas têm que ver esse hospital por dentro. Tem que entender desse hospital que tu deu o depoimento, Marco, e tu, Rodrigo, das coisas que tu ouve falar. E talvez não tenha a melhor apresentação em alvenaria, talvez não tenha a melhor apresentação em iluminação, mas profissionais qualificadíssimos. Os processos que nós desenvolvemos lá, nós somos abertos às portas, Marco, 24 horas pela questão do HPS, e não só para as especialidades que somos referência para esse modelo que tem de pactuação com o Estado, de ser referência para 40% das cidades do Rio Grande do Sul. Se vier ali um viajante, desceu um japonês no aeroporto, infartou na BR-116 e eles levarem lá para o Graça, ele será atendido de imediato. Se chegar uma pessoa, e hoje nós não temos mais obstetrícia dentro do Graça, chegar uma senhora grávida tendo o nenê ali o ponto mais próximo, vai ser atendido. Claro, tem o segundo tempo, onde é desenvolvido algumas atividades, como hemodinâmica, vascular, que é no HU, e agora melhor qualificado ainda com os novos equipamentos. Mas o Graça não nega atendimento. E muitas vezes na crise que tu te referiu bem, quando a pessoa chega lá, Marco, nós temos 273 leitos, temos 30 leitos de UTI, 11 na sala vermelha, 10 na retaguarda, mas se nós estourarmos esses limites e nós não tivermos mais maca, nós vamos sim botar uma longarina, que é para visitante, são aquelas cadeiras junto, e vamos fazer o atendimento naquelas condições. E muitas vezes as pessoas se deixam impactar quando chegam lá por isso. Pô, mas eu vi uma pessoa numa maca que estava no chão. Nós temos, não quero me estender e dar continuidade aos questionamentos, mas a questão da vaga zero. O Estado envia para o hospital, independente de perguntar se tem a vaga ou não. Independente, é pactuação. Nós temos esse entendimento e leva a pessoa com a necessidade de ter atendimento de emergência para o Graça. Não quer saber se tem o leito. Muitas vezes nós temos que estrategicamente deixar a ambulância do SAMU descer a maca com o paciente e requisitar a maca, porque senão eu vou ter que botar no chão. Isso gera um BO, boletim de ocorrência, em que o diretor responde, mas claro, posteriormente o nosso jurídico se justifica porque nós não podemos dar o atendimento. Então, essa imagem que a gente busca desmistificar
foi agora potencializando o setor de comunicação do Hospital Nossa Senhora das Graças. Nós temos lá no gráfico, entre janeiro do ano para o último mês, nós aumentamos em quase 600% os nossos acompanhamentos na rede, com esse intuito. Não se apeguem simplesmente ao que os olhos demonstram, mas apesar de ser o primeiro sentido que nos aguça, né, é o visual. Mas muitas vezes aquelas condições um pouco mais precárias é para não negar o atendimento. São os desafios do Graça do dia a dia o hospital a gente tem que enfrentar. Pronto atendimento vive na iminência da questão da lotação, porque é isso que você está falando. O cara vai entrando, chega outro, no inverno agora, chuva, frio, Eles gripe chegam e a tal. falar que hoje tem 400% de ocupação. Chegamos muitas vezes a ter na retaguarda 560%, 580%. A nossa emergência lá tem, pelo que preconiza, né, nós temos 10 leitos. Chegamos a ter 60, 65. E aí vamos ocupando corredores, sala de medicação, hall de entrada. Mas para quê? Para não deixar, sendo emergência e urgência, para não deixar de fazer o atendimento. Imagina. Uma questão de educação, Quinho. Nós estamos chegando agora no período de doenças respiratórias, essas coisas virais que acontecem durante o inverno, né? Esses casos deveriam ser encaminhados para UPAs e para as UBSs, a princípio. Perfeito, né? Só que assim, eles acabam ancorando dentro do Gracinha. O que vocês fazem? Vocês orientam ou acabam atendendo as pessoas? Esse questionamento é muito importante e nos dá a oportunidade aqui de conscientizar e reforçar a campanha. Existe uma cultura dentro da cidade, principalmente para o canoense. Qual é a cultura? Se eu vou na UBS, eu vou lá, sou atendido, recebo uma requisição para fazer um exame, para depois ir ao hospital posteriormente e realizar o meu atendimento. Culturalmente, antes de ter todo esse parque de saúde, que vocês fizeram até no anúncio aqui dos investimentos, quase 30 UBSs, as 3 UPAs, enfim, quando nós não tínhamos esse parque, o que o paciente ia? Ia lá, consultava no Graça, fazia o exame no Graça, recebia o medicamento, quando necessário fazia baixa e já ficava internado. Então tu tinha um ciclo dentro disso. A realidade da evolução das coisas, da ampliação da população. Canoas, quando o Graça estava iniciando, tinha menos de 100 mil pessoas, enfim. Sim, né? 350 mil. Toda essa evolução, fora os que vêm de fora, nos obriga a fazer uma restrição de porta. Ela é formal, é o início da cultura. Emergência e urgência. Vermelho e laranja atendemos no hospital. O que nós buscamos é que as pessoas entendam que a UBS está preparada para as pequenas situações, as menos graves, as UPAs preparadas para aquelas situações de média complexidade, e há o encaminhamento desses 2 setores da área da saúde para enviar para o hospital sempre que necessário. E sempre que vem com a requisição dessas áreas, nós recebemos e damos todo o encaminhamento necessário, porque lá dentro dessas unidades são profissionais que estão habilitados e preparados para dizer, é caso para o hospital, envia para lá. Então nós não temos essa dificuldade. O que mais nos machuca, vamos dizer assim, desde a triagem até o médico que faz a definição, porque essas definições não são administrativas, elas são técnicas, e por serem técnicas é dentro do corpo médico, é quando chega alguém lá com uma torção de joelho. Claro que está sentindo dor, a gente até procura fazer analgesia, mas a gente não tem como dar sequência no atendimento. É fazer as pessoas entenderem que para que esse sistema funcione adequadamente, tem que se cumprir esses estágios. E o exemplo que eu sempre cito, e às vezes muitas pessoas que... Rodrigo, Marco, vocês se um dia forem diretores do hospital, o celular de vocês é coisa para maluco, entende? Não para nunca. A gente se torna referência. É fazer as pessoas entenderem. Eu até posso atender uma torção de joelho, alguma coisa mais simples. Mas quando tu chegar com a pessoa que tu ama, com um parente teu, com um amigo, ou uma pessoa que tu não conhece, que tu viu um acidente gravíssimo e ajudou, chamou atendimento, e chegar no hospital e ele estiver super lotado, com pequenas torções, com alguma dor de cabeça, tu não vai encontrar o atendimento. E é para isso que o hospital está preparado. Então... Eu agradeço essa oportunidade, porque a gente tem que levar essa conscientização para a população de modo geral. Eu sou defensor disso, porque eu acho que a gente tem um atendimento gratuito, né, entre aspas, assim, não precisa pagar nada para ir lá pelo SUS,
mas a gente não sabe o que faz cada um dos elementos, né? O posto de saúde faz o quê, a UPA faz o quê, que momento a gente recorre a isso, aquilo. Então, ajudar a esclarecer isso. Eu sou um defensor de que a gente cada vez mais diga para as pessoas, esse teu caso, tá com dor de cabeça, Perfeito. faz uma consulta com o médico lá no posto. Senão entra no hospital. O hospital também tem outra questão, né? Que a gente fala pouco, mas que existe, né? O hospital tem algumas contaminações, né? O cara tá super gripado, bactérias, Covid, não sei o quê. Aí vai lá, se expõe aquele ambiente, é um ambiente hospitalar, que contamina, exatamente. sem dúvida. O cara tá com umidade baixa, volta de lá com Covid, com não sei o quê. Então, no hospital é o caso quando tem uma grave mesmo, né? As UPAs também, né? Esses dias um amigo meu me disse assim, olha, como é que tá meu amigo? Ele vai ficar bem? Como é que ele vai sobreviver? O perigo da doença dele evoluir? Disse, olha, só tem uma maneira de ele ficar bem. É sair o mais breve possível do hospital, entendeu? Perfeito. Porque aqui ele está num ambiente exatamente como tu explicou, né? É o perigo iminente, né? Isso, e isso permite só um ganchinho, isso que é muito importante, porque eu acompanho muitas das entrevistas que vocês fazem aqui, né? Então, o pessoal da SICS, com a secretária de saúde, enfim, que bom que todas as pessoas tivessem acesso, né, por estar na presença de vocês, porque conscientiza muito em todas as áreas do trabalho de vocês. A secretária da saúde aqui fez alguns comentários que é importante a gente só ressaltar e reforçar da importância. Essa abertura de leitos, Marco, 100 leitos do HU que vão abrir agora no mês de junho, 100 leitos no mês de julho e o fechamento em agosto, acho que foi exatamente isso que ela fez a colocação, é muito importante nessa questão da contaminação. Porque nós fizemos o primeiro atendimento, o primeiro tempo do atendimento, chegou na emergência, recebe, estabiliza e em algumas especialidades é HU. Tem que transferir. Quando as pessoas ficam lá aguardando uma ação que não é a vocação do Graças e é a vocação do HU, ela fica exatamente exposta também a essa situação. E numa situação relativamente precária. Ela tem atendimento que está dentro do hospital, mas não é a especialidade que o hospital pode tratar e curar. Uma hotelaria. Aumenta nosso custo médio. Ela está sentada lá, almoçando, jantando, quebra o nosso plano operativo. Todo dia está sendo tratada para ir para casa. A gente recebe um valor do Estado, da União e do município para realizar X procedimentos. Cirúrgicos, ambulatoriais, todos os atendimentos. Quando tem essas pessoas há muito tempo nos corredores, paradas aguardando a ida para o HU, e que bom que a gestão conseguiu agora fazer esse incremento, quebra o nosso plano operativo, a gente recebe glosa, diminui nossos recursos que são aportados mensalmente lá, e nos faz gastar em outras áreas que a gente talvez não tivesse necessidade. Até na questão de dieta, de refeitório, dos parentes, do esgoto que está preparado para atender lá 300 pacientes. Mas tem 600. Tem 600, tem 500, tem os parentes, tem as pessoas que acompanham. Então isso gira uma cadeia muito negativa para nós. A gente teve ano passado, especialmente, aquela crise justamente porque tem 2 hospitais dentro de um só. Como é que está isso lá hoje? Tu acha que está superada essa questão em relação à equipe do Graças, a equipe do HPS? Tem dado conflito e completando isso assim, naquela época dessa que houve não sei se foi uma ruptura a palavra certa, mas vocês tiveram que tomar uma atitude em cima disso, né? Eu acho que já era diretor naquela época ou ainda de relações institucionais. Isso. E o sindicato médico bateu muito nisso, tá? Perfeito. Quando o sindicato médico chega, isso é uma opinião minha, tá? Por favor. Uhum. E eu acho que ele desenha o quadro conforme o interesse deles para maior sempre, que o problema não era fácil realmente de enfrentar, né? Porque era uma ruptura que tinha que ser feita. Mas aí eles já acusaram o hospital de que não queria o HPS e não era bem assim que funcionava, né? Não. Entendeu? E como é que foi enfrentado aquilo ali? Porque foi realmente tiveram que ter uma atitude de guerra. Teve gente fazendo reivindicação e conversas, né? Perfeito. Aquilo foi um período que marcou muito a saúde, né? Parecia que o Gracinha ia parar. Primeiro foi um ato de muita coragem e responsabilidade. E não tem aqui... são registros de fatos do prefeito Ayrton. De não deixar mais desassistir da maneira que estava. E isso é desafiador, porque a saúde é caríssima. Saúde é caríssima. E olha que se a Constituição preconiza 15% do seu orçamento em saúde,
E a gente vê os índices no portal da transparência da prefeitura, 19%, 20%, 22%, 23%. Bem acima do que exigido. Chegamos a gastar 35%. Olha o ponto que chegamos. Resumidamente, Marco, nós temos uma sinergia hoje com todos os funcionários. Hoje todos recebem pelo Graças, hoje são todos contratados pelo Graça, ou mesmo os funcionários CLT e mesmo os PJs. Então hoje o corpo de 1.198, que é o número de servidores do Graça, e aqui eu queria fazer só uma observação, mas só para concluir antes, está todo ele dentro da nossa folha de pagamento. Existe, na questão daqueles funcionários, daqueles colaboradores oriundos do HPS, uma discussão na justiça com a empresa que fazia a sua gestão. A prefeitura fez todos os repasses até junho, julho do ano passado, que eram devidos. O que está faltando é a empresa repassar para esses funcionários. Muitas vezes tu tá nos corredores, conversa com o médico, conversa com o enfermeiro e vai sair a audiência, estamos aguardando, e a gente faz de tudo para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Eu só queria fazer uma observação que muitas vezes a gente ouve falar do Graças, número de funcionários. Qualquer literatura, Marcos, qualquer literatura que tu buscar vai dizer o seguinte: em torno de 3,5 a 3,8, vamos arredondar para 4 funcionários por leito. Isso eu estou envolvendo médico, hotelaria, nutrição, sim, higienização. Limpeza, técnico, uma média de 4 funcionários, arredondando para cima, para cada leito. O Graças é um cabide de emprego, o Graças não seleciona bem, tem muito mais gente. Nós temos 1.198, nós temos 273 leitos efetivados junto ao SUS, junto à plataforma. Muitas vezes nessas crises chegamos a 305, 310, 317 atendimentos, pessoas lá dentro. Se eu multiplicar por 4, daria 1.200 e alguma coisa. Então nós estamos bem abaixo desse índice e não vou desafiar aqui, que não é a minha intenção, mas assim, eu fiz uma pesquisa em todos os hospitais da região, desde os top, Moinhos, Mãe de Deus, Clínicas, São Camilo, Divina Providência. O menor que tem de relação é 6:1. O Graça está menos de 4:1. Então, só dizer assim, o grau de responsabilidade. Paralelo a isso, nesses 90 dias, a gente fez uma ação de realinhamento e readequação de toda a folha de pagamento do Graças. Nós tínhamos assim, pessoas na mesma função, Marco, executando o mesmo trabalho com salários completamente distintos e sem nenhuma previsão de plano de carreira. Hoje a pessoa que entra no Graça, na sua função, seja a mais simples ou mais menor remunera, até as mais altas funções, ele tem a capacidade de saber que ele está ganhando assim como os demais e tem a capacidade da evolução para nível 1, 2 e 3 dentro daquela função. Porque o passivo trabalhista que nós estávamos gerando com essa discrepância na mesma função era uma questão de milhões. Então a gente fez todo esse realinhamento para que a gente possa transmitir também às pessoas a responsabilidade que a gente está fazendo a gestão lá. Apesar de todas as dificuldades, nós temos feito grandes evoluções em termos de trancar passivos, reduzir passivos, porque nós temos um... O que acontecia? Eu estou me estendendo demais? Não, só para fechar um raciocínio. O que acontecia todo mês? Tribunal Regional do Trabalho, tem uma massa de trabalhadores que recorreram, fazia bloqueio nas contas, Marcos. Então, Marco, então assim, abria uma segunda-feira, tu olhava lá, tinha 1 milhão de bloqueio. Tinha 600 mil de bloqueio, de uma situação que isso impede qualquer planejamento. Então foi feito um acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, a gente aporta mensalmente R$300 mil para o Tribunal Regional do Trabalho, ele distribui nos 4 grupos distintos de trabalhadores, grupo 1, 2, 3 e 4, dentro de alguns limites de valores que se faz necessário pagar. Já eliminamos todo o grupo 1, já eliminamos quase todo o grupo 2, estamos quase entrando no grupo 3, e isso nos dá uma condição muito maior de previsibilidade, de planejamento. E não é nenhuma crítica, nenhum gestor anterior, são muitos que passaram, mas não tinha como fazer planejamento, sem tu ter a segurança de onde é que vai ter os recursos. Então hoje nós estamos criando POPs para todas as áreas, procedimentos operacionais padrão, checklist em todos os processos de compra e pagamentos. Enfim, nós estamos buscando ter controllers em todas as áreas, das mais distintas.
E aí eu aproveito só para buscar uma posição, tu colocou, como diz, pô, o Quinho trabalha com gás, com recurso humano. No Graças, o que estava faltando, não estou dizendo que tem que ser o Quinho, pode vir, tem muitos canoenses preparados, muitos gaúchos preparados para gerir o Graças. Mas nós temos corpo técnico, nós temos um diretor técnico que é um médico que cuida da área médica. Nós temos uma diretora assistencial, que é uma enfermeira de nível superior, muito capacitada, que cuida da parte assistencial. E tem o Marcos Vinícius lá, que faz a gestão, recursos, RH, fluxos, protocolos, planejamento, que é uma área só para te colocar que... se pudesse ter uma gestão hospitalar, ótimo. Apesar dos 62 anos, a gente até procura se qualificar. Mas é bem natural isso. E logo que saiu a notícia da minha assumir como diretor-geral, veio muitos reconhecimentos e vem as críticas, que está tudo certo. Faz parte do jogo, quando tu te expõe. E eu me recordo aqui, no passado 30 dias, e deu para registrar alguma das melhorias que os senhores se referiram, e eu entrei e uma senhora... pediu para falar comigo, estava na entrada e disse: eu sou a fulana. Eu já reconheci na hora, que disse que era uma vergonha, o senhor está assumindo que o senhor não era médico, e hoje eu estou aqui para lhe pedir desculpas. E não falo isso por vaidade, eu falo isso porque o Graças é muito maior do que qualquer questão política, qualquer questão pessoal, porque depois que tu entra pro Graças, para te se manter equilibrado dentro do Graças, ele tem que incorporar em ti uma coisa que chama missão. Eu não sou, deixar claro, eu não sou candidato a nada, dei já o meu momento para a vida pública na cidade. Se torna uma missão. E aí eu digo para vocês, o Graças é muito acima de qualquer situação que a gente vê isso. É apaixonante. Lembrando que a gente tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos, resultados que já chegam a quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas, que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, o HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade da história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Okay. Eu até ia comentar contigo... Pode ir primeiro. Bem nos climas que tu falaste, tu mencionaste aí falando disso. Eu acho que a saúde também é uma coisa apaixonante, a gente se envolve, né? Tu acaba gostando daquele, mesmo com as dificuldades e tal. Tu falaste ali de questão de ser gestor, né? De fato, a gente nota isso. A pessoa, para estar na cadeira lá do diretor do hospital, tem que ser um gestor, porque é conflito, é dificuldade, sem dúvida. Crise, todos os dias. Da manhã até a hora que o cara sai. Então, melhor se o cara entende saúde, mas se o cara tem dificuldade, tem a equipe para ajudar. Agora, se não souber fazer a gestão, não souber lidar com gente, né, que é uma dificuldade a mais, assim, às vezes, esse para mim é o grande nó, né? Mas, assim, eu noto que tu te apaixonou ali pelo hospital também. Sem né? dúvida. Já tinha essa relação antes com o hospital? Como presidente da Comissão de Saúde, que o Marco bem registrou, eu tinha uma relação muito próxima do hospital. Quando os funcionários me viram lá, assim, não pelo CPF, mas pelo papel como legislador, talvez deu um pouco mais de esperança. Eu recebi um voto de confiança do corpo de funcionários, e principalmente do corpo clínico. Eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de conversar com a diretora do corpo clínico, a doutora Renata Rockenbach, com os demais médicos antigos dentro lá, para ver a relação que nós hoje concretizamos, que nós hoje mantivemos. Tem um sentimento que eu repudio bastante, talvez seja um defeito meu, que é o vitimismo. Então, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com vitimismo, porque ninguém me obriga a estar no hospital. Ninguém botou arma na minha cabeça. O prefeito Ayrton não foi com uma arma lá na minha cabeça e disse: eu gostaria de fazer um convite para ti. O feriado, quinta, sexta, sábado, domingo, eu dei expediente integral. Mas só por um motivo. Trabalho atrasado? Trabalho sempre tem. Um motivo. A paixão. A paixão de poder preparar os 25 quartos de convênio, cada um com 2, 3 leitos, de estar recuperando esses quartos com todas as dificuldades que a gente tem.
a paixão de ter trazido o Dr. Aneron, pai do jornalista, do advogado Rodrigo Schmidt, que tem um trabalho parceiro com vocês, né? Ele faz as colunas ali, que é uma referência médica na pediatria dentro da Unimed. A doutora Elaine, que fez partos dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças. Dr. Carlos Cerezer, que é filho do Dr. Cerezer, uma referência médica dentro de Canoas, irem para lá para nós conversarmos como aumentar os convênios com a Unimed. E assim a gente está fazendo com a Bradesco, a gente está fazendo com a Dr. Clean, a gente está fazendo com a Select Med. Então, assim, a paixão, ela é quesito obrigatório para ti ter a gestão minimamente qualificada. Não vejo outra forma. Se tu for muito pedra, for muito cru, muito duro, tu perde a sensibilidade que tu tem que ter na relação humana, no atendimento do familiar e ouvir os funcionários o que eles precisam. Se tu for muito romantismo, muita entrega, tu não vai perceber o limite financeiro, os pilares que te limitam ou não, aonde tu pode fazer investimento e saber o que é prioridade de fazer o investimento. Porque tem que fazer tu escolha. Tu tem que fazer o equilíbrio. Mas a paixão de entender, chegar em casa e dizer para tua esposa e teu filho o que tu tá fazendo e ter o apoio deles, de chegar pro meu sócio dentro da minha empresa e dizer, cara, segura um pouco a bronca. Hoje mesmo, nós 6h30 da manhã, nós estávamos meio discutindo no telefone pela minha ausência. Ela, na minha opinião, ela é tão importante quanto preparo em gestão, em administração. Podia falar em matriz SWOT aqui, podia falar em... Tudo isso é importante, mas entender a missão que se tem em estar à frente da gestão, para mim, é imprescindível. Essa relação, né, do Gracinha à cidade, né? Existe uma coisa de amor, né? Grande da população pelo Gracinha, e é uma relação de amor e ódio, que fala em mau atendimento, às vezes, e um monte de coisa. Tem uma coisa apaixonante dentro do Gracinha, que é o setor da Liga de Combate ao Câncer ali, né? Inclusive, minha irmã falecida tem o nome de uma sala lá. E eu fico orgulhoso disso, porque cada vez que eu vou lá, eu fico apaixonado. Me diz uma coisa, tu foi indicado pelo prefeito Ayrton, enfim, e se as pessoas soubessem que tu não precisa do salário é bom ganhar mais, claro, mas você não precisa do salário do hospital para sobreviver, porque tu é um empresário bem-sucedido, enfim, essas coisas todas. Como é que tu tem visto a saúde dentro de Canoas? Eu, particularmente, sinto uma pequena melhora, tá? E em que isso está refletindo dentro do Graça? Perfeito. Te dando assim um ponto, a oncologia é um dos pilares de mais êxito que nós temos dentro do Graça. Tua observação, ela está coberta de razão. Não só pela abnegação de mulheres empresárias e de famílias de empresários na cidade de Canoas, que trazem do externo recursos para lá aportar, muitas vezes, para criar tudo que eles colocam lá, mas também, porque dentro da tabela SUS, que eu falo de remuneração, a oncologia é uma das especialidades que melhor remunera. Então, isso te dá um pouco mais de gordura para fazer algum tipo de investimento, reconhecer profissionais. Uma das coisas, a Liga parecia que ela era apartada do Graças, mesmo ela estando no espaço físico. Então, as atitudes foram, por onde tu entrar está sendo agora aplicado do Graças, se tu entrar pelo SUS, emergências, se tu entrar pelo convênios e particulares, tudo tem uma sinalização que leva para a Liga, porque a Liga tem a loja Vitrine, uma loja, não é com roupas usadas, é com roupas novas que são entregues, que são doadas. Sim. Porque a gente tem muito disso, o brasileiro, quando vem campanha, né, do agasalho, tu vai selecionar o que eles... que muitas vezes entrega, ela descarte, né? E não é isso. Não é. São roupas que as esposas dos senhores, a minha esposa pode ir lá fazer suas compras, que é impressionante. Elas têm uma evolução muito grande, o processo delas da oncologia, tanto é que a oncologia, se tu hoje for buscar uma consulta, tu marca essa consulta para dali uma semana. Nós temos, assim, muito equilíbrio nisso. Muito bem feita a gestão pelas mulheres da Liga e em parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças, que aporta recursos, paga salários, enfim. A saúde num todo, Marco. O que eu acho que melhorou é nítido. É que não daria para discutir. Tu pegar, assim, valores que são investidos, uma coisa a esclarecer, muita gente diz, pô, a gestão tem mais amor pelo HU, talvez, do que pelo Graças. Não é. Faz mais investimento, busca melhores recursos para o HU.
tem um plano operativo maior, mas o HU é municipal, ele está cedido da União. Legalmente, o município pode aportar recursos dentro de um ente que está dentro, ele é reconhecido como município, está dentro da esfera da administração municipal. O Graças está sobre intervenção administrativa. Ele faz um plano operativo, até inclusive, por exemplo, a ABC às vezes avalia de voltar ou não. Se a ABC volta a comandar o Graças, e eu tenho um relacionamento, uma grande preocupação que eu tive foi estreitar o relacionamento com a ABC. Não pode ter guerra com a ABC. A ABC é uma mantenedora. Sim. São homens e mulheres abnegados que fundaram o hospital e que deram sua vida de graça pelo hospital. Sim. Que o trouxeram até aqui, né? Eu trouxe eles para dentro, novamente, do campo de participação. Agora o relatório 90 dias, que eu vou encaminhar à aldeia também, com muito número, com muito parâmetro, vai permitir vocês ver as evoluções, e nós trouxemos a ABC para também fazer esse entendimento. Porque se a ABC reassume, por exemplo, o hospital, ela não tem negativas. A entidade ABC, não o hospital, e só pode passar recurso público de fundo para fundo. Então seria uma catástrofe. Então por isso se permanece. Então, os investimentos são maiores no HU, são porque é um ente municipal, é como se fosse uma UBS, é como se fosse uma UPA. Sim. A saúde, no modo geral, na minha opinião, melhora, Marco, mas eu procuro ser empático, fazer exercício de empatia. A pessoa que chegar lá com a sua mulher, com o seu filho, não for atendido na hora, sempre vai causar uma primeira impressão, não estou sendo bem atendido. Pessoa que chega lá e vê muitas vezes o momento do Graça superlotado, imagina no inverno, que tu colocou bem, aumenta as infecções respiratórias, os problemas inerentes ao frio. Então, eu entendo que esse movimento de melhora da saúde, já registrado por pessoas que são críticos no bom sentido, tanto positivo quanto para fazer a crítica positiva, quanto fazer a cobrança, como vocês são, ela se perceberá melhor pela população com um pouco mais de tempo. A população precisa experimentar mais o HU com os novos equipamentos. A população precisa ser melhor recepcionada pelo HU com a liberação dos leitos. A população vai ver dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças os quartos de convênio, o atendimento, os funcionários uniformizados. Nós não tínhamos funcionários uniformizados, nós não temos funcionários. Eles são identificados pelo crachá. Nós estamos buscando a dignidade funcionar. Cada setor estar identificado. Técnico de enfermagem, segurança, né? Segurança e respeito ao funcionário que economiza as suas vestes, o seu custo pessoal. O índice alto de pessoas que sofrem golpes dentro dos hospitais, né? Muito alguém que chega lá e alto. diz, eu sou técnico, o médico me chamou aqui, tu tem que dar 1.000 pila para eu fazer um exame que a SUS não paga. Isso é Se o cara tá uniformizado, Isso já é inibe fato. essa coisa. Que esse cara não é um funcionário, né? Fora as ligações que eles fazem para os pacientes. Isso é Vou levar um impressionante, exame para ti, tem não existe gente isso. aplicando esse golpe. Mas só para internet. concluir, Marco, eu acho que a evolução e a percepção vai vir com o lado sensorial do experimento, da vivência, sabe? Isso vai levar até isso. Isso leva um pouco mais de tempo. Eu queria te perguntar o seguinte, o que tu acha que é o desafio desse momento da tua gestão? É grana? É captar mais recursos? O que é o desafio do Graças agora? E completando isso que ele está te falando, que era uma coisa que eu estava pensando aqui. Eu sinto vários políticos, e eu falo de vários políticos, não só os da cidade, tá? Certo. São deputados, senadores, enfim, tanto federal como estadual, os deputados. Eu não sei, esses tempos vocês receberam uma verba de 1 milhão e pouco aí, há pouco tempo atrás. Aí, Emenda parlamentar. Uma emenda parlamentar. Tu não sente uma falta de vontade política de dar mais verbas para o hospital? Para o Gracinha? Eu vejo que as verbas vêm para Canoas e vão para outros lugares e não chegam no hospital, que é o nosso maior patrimônio de saúde, pelo menos o mais histórico, né? Assim como eu falo que vocês são, né, executam o papel do crítico, vocês também vão lá para o outro lado e colocam como comunidade o anseio, né, que se tem. Por isso, Marco, eu quero responder junto à pergunta do Rodrigo, tá? A nossa preocupação, porque somos nós, não faço absolutamente nada sozinho. Absolutamente nada sozinho. De mudar a imagem do Graças. Por que as pessoas pensavam, eu ouvia tanta notícia ruim do Graças? Como é que era que tinha lá a empresa antes? Tá me fugindo o nome, era uma terceirizada que tinha uma organização dessas sociais que botaram lá nas outras gestões. Deixava a imagem do Graça mais denegrida.
Então, talvez, quando o cara tem um aporte de recurso, um deputado, por exemplo, até mesmo um vereador que tem as emendas impositivas, eu vou botar dinheiro onde, pô, tá transparente, tô vendo crescer, tô vendo responsabilidade, tô vendo otimizar serviço, pô, vou botar lá. Eu acho que essa questão da comunicação melhorar a imagem do hospital, nós sermos mais transparentes, como estamos sendo, entregando relatórios, vai sensibilizar mais. Vai sensibilizar. Porque, aí pega o gancho contigo, a nossa maior dificuldade é recurso. Tu pode me dizer, Kim, mas fazer gestão com recurso facilita para qualquer um. Sim, mas os recursos estão muito aquém das nossas necessidades. E o importante é que todos os nossos movimentos são com prestação de contas. Todo o nosso movimento é prestação de contas. Então, hoje, se eu tenho eu recebo lá de plano operativo em números redondos 12 milhões. Eu capto mais convênio e algumas outras receitas, mais 2 milhões, são 14 milhões. E tenho uma despesa fixa, sem investimento, sem ampliação, sem pensar em rubrica de manutenção de 15. Aqui é o primeiro. Eu preciso equilibrar isso. Eu não preciso nem ter para investimento, mas eu preciso equilibrar a minha despesa e a minha receita. Isso qualquer gestor que chegar numa empresa vai ver os números e vai buscar esse equilíbrio para depois começar ainda mais inovar, buscar otimizar processos, enfim, criar melhores fluxos. Então eu te diria assim, tentar sensibilizar, pegando o gancho do Marco, os políticos com as suas emendas, e cada emenda gera um PT, que é um plano de trabalho, e nós temos que executar esse plano. Por isso que a emenda ela é muito bem gerida e concebida, porque tu não recebe uma emenda para um fim e não apresenta, senão tu é glosado, tem que devolver o dinheiro. Então, e nós tivemos, esse ano é o ano de maior volume de emendas. Talvez por ser ano eleitoral, pode pesar, mas eu acredito também pela transparência, pela forma que a gente tem conversado, e nós temos uma busca ativa não só na assistência com os pacientes. A nossa ouvidoria, a nossa humanização, ela vai dentro dos quartos, ela não fica mais. Isso era assim, atrás de um balcão, aguardando a reclamação, a observação, ou até o elogio de quem quer que seja. Nós fizemos busca ativas em todos os quartos, passamos leito por leito. Então, a mesma coisa, nós estamos saindo de dentro do hospital, nós estamos visitando a Assembleia, nós conversamos com os deputados, não vou citar nenhum aqui, porque nós estamos num período bastante delicado, com os deputados federais, com os senadores, e sim, mostramos o que é o Graça, o que queremos fazer do Graça e o que nós precisamos por Graça. E isso tem sido, sem dúvida, a maior necessidade que nós temos. Senão, o dinheiro tá em Brasília, no fim, o grosso, né? Tá lá em Brasília, né? Se a gente não vai buscar captar, é complicado, que não o HU fez agora, né? De buscar essa grana para fazer. Os vereadores foram lá, o prefeito foi também, buscar essa grana que possibilitou reequipar grande parte do hospital e agora abrir mais leitos. Provavelmente o prefeito não teria condições de fazer isso em 40 ou 50 anos, não conseguiria aportar o recurso lá. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, essa vontade que se criticou primeiro os caras. E essa união, né? Foi uma comitiva para gastar dinheiro de Canoas, né? Não fez nada lá. Essa é a primeira visão da população ou do crítico de plantão, né? E também vai a Brasília, não volta com raio-x embaixo do braço. Né? Tu vai fazer um movimento, vai levando, vai reuniões. Foi uma série ali, só nesse caso do HU, né, acompanho de perto o trabalho, faço trabalho lá também, lá foram 16 encontros, até que o Ministério disse, não, nós vamos bancar. Então foi uma série de conversas, né, de arrazoados, dá para fazer isso aqui, não, isso aqui não é possível cumprir assim, planejamento. Né? Dentro da recuperação da imagem do hospital, né, que eu achei muito bacana e me emocionou muito, eu vou dizer por que isso. Eles estão fazendo alguns cardzinhos na rede social, assim, uma senhora que está há 58 anos no hospital. Então, quer dizer, ela praticamente nasceu com o hospital lá dentro. Né? Sim. Primeiro emprego dela. Entendeu? É o primeiro e único emprego dela. Ela não sabe fazer nada que não seja aquilo que ela faz lá dentro. Isso é recuperar, é ligar a comunidade e mostrar o ser humano dentro do Tu contou que teve uma relação. Eu também tive, assim. Eu moro em Canoas agora. Hoje eu moro em Gravataí, mas eu morava em Canoas e eu descobri que tinha pressão alta lá. Não passei muito bem e fui lá. O atendimento foi de primeira, um domingo de noite, assim. Bem nesse clima que tu disseste, né? O pessoal procura o hospital como referência. Não tô bem, vou lá no hospital. Normal. O médico me atendeu, passei a noite lá para fazer uma série de exames. Ele falou, garanti que eu não estava tendo um infarto nem nada. Falou, tu vai ter que cuidar que tu está com pressão alta. É isso que está te acontecendo. Tu vai ter que controlar a tua pressão e tal. Isso não é feito no hospital, isso é feito no posto de saúde. Mas vão te atender aqui
para garantir que tá tudo tranquilo e segunda-feira, terça-feira, tu vai lá no hospital, no posto de saúde, seguir o teu atendimento. Também de primeira, assim, mesmo com dificuldades, mesmo com tudo, foi como tu falaste, né? Às vezes tu pode entrar lá e achar que tem como é que é? A fachada podia ser melhor, o banco ali, a cadeira não era melhor que tu, né? Mas o atendimento, que é o que interessa para a população, no final das contas, foi de primeira, né? Não tem nada de reclamar ali do Gracinha. Sem dúvida. E nisso a gente... Carinhosamente chamando de Gracinha, né? Porque é pequenininha, porque não, mas a gente dá do coração, né? Essa questão que o Marco falou mas, como eu disse, né, Marco, ele é cultural, nós vamos ter que mexer nessa imagem, né? Ela vai requerer o planejamento, a demonstração. Mas é muito importante colocar assim que mesmo dentro de todas essas dificuldades, Marco, mesmo dentro, tem processos que requerem, como eu falei inicialmente, a sensibilidade. Todas as quintas, ou quase todas as quintas, eu subo pro bloco e sento com os médicos. E a gente... É desafiador, porque, cara, a pauleira vem, existem as necessidades, mas isso vai dando credibilidade. Então, pô, chega lá, tu ouve, pô, nós estamos precisando de monitor multiparâmetro, na sala de recuperação nós temos 20 leitos, temos só 12, às vezes tem que escolher. A gente foi devagarinho, equipou toda a sala, bombas de fusão, aspiradores cirúrgicos, são equipamentos novos, que mesmo sem aportes de governo federal, a gente está conseguindo desenvolver com criatividade. Mas é porque, exatamente, está dentro do Graça, com sensibilidade, conversando com as pessoas para entender a necessidade. Uhum. Bacana esse serviço. Interessante ver o trabalho. É assim, ó, essa questão dos médicos aí que tu colocou, de dessa reunião, ter com os médicos, sensibiliza inclusive o sindicato, né? Estamos falando com um gestor que se preocupa com o ser humano, dá condição de trabalho para isso. Perfeito. Por causa do trabalho no Legislativo, eu tive uma proximidade com o Dr. Marcelo Matias. Sim, me lembro disso. Né? Com o Dr. Marcelo Matias. Você me apresentou ele. Exato. Então foi isso. E eu vou agora fazer a prestação de contas ao sindicato também, né? Para o sindicato entender, sabe? Eu acho que ele tem que se preocupar com os médicos, ele faz um papel, ele é irredutível nessa defesa. Mas tem que entender todo o parâmetro, todo o universo que tem atrás disso. E eu acho que quanto mais o sindicato ampliar a sua visão, e não é crítica, são sugestões que eu dou, porque eu também recebo bem as sugestões, eu acho que vai trazer mais credibilidade e mais eficácia no trabalho deles. Né? Tipo, eu acho, né, a visão do sindicato se afastar de Canoas mostra que a melhora da saúde está acontecendo. Entendeu? Tu ouve muito menos, né? Tu ouve muito menos. Tu registrou agora, tu vive bem isso, é isso aí mesmo, perfeito. Lembrando que esse episódio tem o apoio da SIX da Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos, os resultados já chegaram que mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de respostas nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas, que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, a HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade de sua história. Quando existe trabalho, parceria, compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Quinho, quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Esse papo foi ótimo. Volte para os nossos cafés, nem que seja 10 minutos. E para o programa também, vamos continuar conversando. Claro. Porque, com certeza, eu poderia fazer só uma observação por causa do evento do hospital. O hospital, como o Marco, além de jornalista, é historiador aqui, né, da cidade, né? Colocou aniversário agora no final desse mês do hospital. Para que a gente pudesse fazer um evento adequado, nós marcamos para o dia 23 de julho, na Associação dos Servidores Municipais de Canoas, a festa de aniversário. Depois eu vou trazer o convite para ambos aí. Claro. A presença de vocês é fundamental conosco. Não, e para nós vai ser importante vocês estarem lá. Então eu só queria deixar aqui que daqui a pouco vai ter uma comissão na cidade, né, fazendo a comercialização desses convites. E esses convites, além de ter a devida prestação de contas, tudo que restar de cobrir as despesas para esse evento
serão colocados na área assistencial oncológica e na área da emergência do hospital. Bah, Então o dinheiro vai ser ótima utilizado iniciativa. da melhor maneira possível. 23 de julho, se as pessoas, os formadores de opiniões, os nossos empresários puderem receber bem a comissão quando procurar, é um agradecimento antecipado Conta que com eu a faço. Já estão em casa. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Valeu, valeu.